Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal Nosso Mundo Programável e eu sou o Nilson Mello e nós vamos falar hoje sobre o padrão Factory, que na verdade é fábrica em português. Então, como vocês podem ver, já estamos melhorando um pouco os vídeos e eu vou começar a já deixar alertas se esse vídeo é básico, intermediário ou avançado. Então, já deve estar aparecendo aí. Começarei aqui usando como padrão, por enquanto, o nosso terminal online nesse programmix.com. Então, começarei em JavaScript, a linguagem, criando uma classe. E a classe que eu iniciarei vai ser de impressoras. Só que existirá a impressora Argox e terá um método imprime e que vai me retornar imprimindo do jeito da impressora Argox. E aqui embaixo nós vamos instanciar essa classe. E vamos colocar o velho console.log, chamar o objeto impressora e o método imprime. Vamos dar on, imprimindo do jeito da impressora Argox. Agora vamos criar outra classe, certo? Impressora Zebra. Aí você já vai me dizer, você disse que ia criar uma classe e está criando uma função, e aí, para quem não conhece JavaScript, muita gente ainda é trollada pela linguagem, em JavaScript não existe classe, certo? O que existe, na verdade, são suas funções construtoras e os prototypes, só que eu não vou entrar em detalhes, já que essa aula é apenas para apresentar o padrão construtor, mas saiba que JavaScript não tem classe. Aí você me pergunta, e por que tem esse class aqui em cima? É apenas uma sintaxe, vamos dizer assim, o modo Nutella, justamente porque esse nome é Syntax Sugar, que é sintaxe de açúcar, para facilitar ao desenvolvedor o entendimento. Tudo por causa desse mundo de orientação a objeto. Então eu vou criar outra classe que tem a mesma função, this.imprime return, imprimindo do jeito da impressora Zebra. Então, recapitulando, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Não tem classe em JavaScript. Na verdade, isso aqui vai acabar virando isso aqui. Porém, não vamos entrar em detalhes. Agora eu quero do tipo Zebra. Então, eu teria que mudar o construtor, imprimindo do jeito do tipo Zebra. Então, preste bem atenção o que eu vou começar a fazer. Na verdade, que eu já fiz, mas repare bem. Eu quero imprimir do jeito da impressora Argox. Vou mudar o construtor para criar uma instância da impressora Argox para poder imprimir do jeito da impressora Argox. Do run, imprimindo do jeito da impressora Argox. Agora, o usuário quer imprimir pela Zebra, impressora Zebra, então eu vou aqui
que para ele você quer a zebra, então vou aqui mudar o construtor para o da impressora Zebra e imprima para mim, imprimindo do jeito da impressora Zebra. Esse fato que eu estou escolhendo o construtor porque o usuário está me pedindo Zebra ou Argox, eu neste momento, manualmente aqui, mudando a instância do usuário, eu sou a fábrica. A fábrica, a factory, é a responsável pelo controle dessa instância. Qual instância o usuário quer, qual instância o código pede. Então, nesse momento, eu estou manualmente escolhendo qual tipo de impressora escolher, qual instância criar. Lembrando de novo que JavaScript não tem classe, isso aqui é uma função construtora, como eu já mostrei em outros vídeos, recapitulando. Se eu mudar na mão a instância, eu sou a fábrica, eu estou controlando qual instância estou criando. Então, vamos construir um método que controle isso. Um método de fábrica, um factory method. Então, vamos construir uma função. Vou chamar até de minha fábrica. E essa minha fábrica recebe o tipo. E se esse tipo for. Nessa aula nós vamos trabalhar com refatoração, performance e pensar em código escalável. Então não se preocupe, como eu irei escrever nesse primeiro momento. Então, se o tipo for Zebra, então return new impressora Zebra. Chama o construtor para criar a instância do objeto. Aí eu vou colocar logo aqui embaixo if. Nós vamos refatorar, vou falar de performance, então já adiantando para aqueles Argox, return new impressora Argox. E em vez de chamar o método agora, eu vou chamar a minha fábrica, enviando o tipo que eu quero da Zebra, dar run, imprimindo do jeito da impressora Zebra. Mas agora eu quero Argox, então vou mandar Argox, imprimindo do jeito da impressora da Argox. Está controlando qual instância criar. Isso aqui é uma factory. Porém, o código já está executando. O cliente já pediu, ou você foi alguma atividade, você precisou, aí você já vai querer pensar, está funcionando, eu vou entregar esse código? Aí eu digo, não. Você apenas começou. Presta atenção. Quando o código funciona, é quando você inicia a implementação. É isso mesmo, bem interessante, não? O que quer dizer que a primeira etapa é fazer o código funcionar e, de grosso modo falando, na primeira vez, a maioria das vezes vai ser uma porcaria. Então, vamos limpar esse código. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é que eu já falei em vídeos anteriores, só que eu vou continuar repetindo para lembrar, não colocar valores literais, principalmente em condições. Então, eu vou aqui criar uma constante, presta atenção na evolução, impressoras, vai ser um objeto, vou ter tipo Zebra, vou ter o tipo Argox, agora,
Se o tipo for ponto zebra, vai retornar zebra. Se for do tipo argox, vai retornar argox. E é sempre interessante você ter um teste como esse. Por isso que a primeira etapa é fazer todo o código funcionar, porque você precisa do teste, você precisa ir refatorando e dando play para as coisas fluírem. Então, quando todo o código rodar, é quando você começa. Então, comece a refatorar. Então, eu tirei os valores literais aqui. Eu criei uma constantezinha aqui. Se algum dia a zebra mudar o código ou for criado outra impressora, vai ser adicionada aqui. E nesse caso, adicionada aqui. Vamos pensar um pouco sobre performance. O tipo só chega ou é zebra ou é argox. Esse tipo é zebra? Beleza, já retornou. Se não for, ele vai continuar por debaixo e pergunta: essa impressora é do tipo argox? Então retorne argox. Agora vamos pensar também em quão escalável esse código pode ser. A primeira etapa é você pensar, imagine 1000 tipos de impressora. Você vai me dizer, não vai ter tanta impressora assim no código. Mas aí que está a ideia. Você tem que imaginar um volume grande e avaliar se vale a pena alterar esse código, o esforço que você vai usar para alterar esse código. Então imagine que você vai ter várias impressoras aqui, e o tipo que o usuário informou é a última. Imagine você colocando 1000 e a impressora que vai ser escolhida é a última. Olha o tanto de verificação que ele vai perguntar. Então, aqui estou usando JavaScript. Se fosse outra, você já deve ter conhecimento de Switch, já que esse vídeo é voltado para intermediário. Eu nem recomendo o Switch, nós vamos falar isso mais adiante, mas como eu estou em JavaScript, eu posso fazer um reflexo. Isso eu já fiz um vídeo específico sobre isso. Então, vai ser assim. Eu chamo impressoras. Em vez de usar um pontinho, eu posso usar o colchete em JavaScript. E o valor que chegar aqui, ele vai acessar a chave do objeto e me traz o valor. Isso quer dizer que eu poderia usar o tipo aqui, porque se for zebra, ele já vai acessar aqui. E aqui mesmo, eu daria um new impressora argox. Aqui mesmo, eu daria um new impressora zebra. Olha como o código já diminuiu. Imagine agora 1000 impressoras aqui dentro. Imagine. Ele vai buscar pela chave, então não vai importar, não vai ter tantas verificações. É assim. Então, voltando para duas, veja que quem está com as instâncias agora, factory method, e ele me retorna return a impressora do tipo que eu escolhi. Então, run, e não funcionou. Vamos ver o que aconteceu. Eu mudei o nome para factory, mas não mudei o da constante e também não mudei o método, o nome do método que eu acabei de... E eu não dou mais nenhum, porque a minha fábrica, a minha função que vai fazer esse trabalho para mim. Então, se eu mando argox, eu digo imprimindo do jeito da argox. Se eu mando que é o da zebra, imprime do jeito da zebra. Isso que é o padrão fábrica. Fábrica
controla qual instância o usuário quer. Eu centralizo essas instâncias e não fico fazendo vários tipos de verificações, vários tipos de processamento, se zebra, se fábrica, se impressora, se não sei o que. Eu já crio a própria, no caso do JavaScript, um reflexozinho para ele buscar diretamente na chave e trazer a instância que seria o new aqui diretamente. Então nós já vimos sobre o padrão Factory, nós vimos sobre refatoração, vimos sobre performance e pensar como o código ser escalável. O próximo pensamento que você tem que ter é como quebrar o código. Exatamente isso. Porém, isso fica assunto para outra aula. Valeu, se inscreve no canal, dá um joinha e fui!